Olá pessoal, tudo bem com vocês? E, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rose, conhecida nas redes sociais como Rose Laim, com 2N. E o objetivo do canal é estudo bíblico. No caso, agora a gente está no estudo de Daniel, entrando nas profecias de Daniel. E a gente já está na purificação do santuário em Daniel 8, Mas terá continuação desse estudo, porque a gente vai falar agora, Esse estudo agora será do santuário, Voltando um pouquinho do santuário terrestre, entrando um pouquinho no santuário celestial, O santuário do céu. E aí, no próximo estudo, a gente vai entrar na maior profecia, que existe na Bíblia, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos profético. E é isso, bora começar em mais um estudo. Hoje é a primeira parte do estudo das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário, celeste. A profecia das 2.300 tardes e manhãs que estudaremos hoje fala de dois acontecimentos. Na terra surgiria a igreja remanescente restaurando a verdade de Deus, pisada pelo chifre pequeno, de Daniel 8, verso 12, Isaías 58, verso 12, e segundo, no céu se iniciaria o juízo de investigação e quando este terminasse, o chifre pequeno seria finalmente destruído e o reino dado aos santos do Altíssimo, Daniel 7, o verso 18 e o verso 27. E agora a gente vai começar. Pode abrir a Bíblia no capítulo 8 de Daniel, verso 13 e 14, para dar continuidade ao estudo do livro de Daniel. Então, aí em Daniel 8, verso 13 e 14, até quando o chifre pequeno atacaria o povo de Deus e a sua lei, Então, agora você pausa o vídeo e olha na sua Bíblia o que está escrito, Porque a minha versão é uma, pode ser que a sua seja outra versão. Então, melhor você ler na sua Bíblia, que você já está acostumada, com a linguagem. E aí você vai ver, que a profecia das 2.300 tardes e manhãs é a profecia que cobre o maior período de tempo na Bíblia. A expressão tarde e manhã é tomada do livro de Gênesis, onde Deus, após haver criado o mundo e tudo o que nele há, declara: houve tarde e manhã, aí primeiro dia, segundo dia, até o último dia, Deus vem falando isso em Gênesis, o capítulo 1, o verso 5, 8, 13, 19, 23, 31. Esta expressão tarde e manhã significa um dia de 24 horas literais, Então é um dia inteiro. Já aprendemos em lições anteriores, o princípio de interpretação profética dia-ano, que um dia é equivalente a um ano profético. Esse princípio ensina que um dia profético é equivalente a um ano literal, que você pode confirmar isso em Números, do capítulo 14 e o verso 34, e Ezequiel 4, o verso 6 e 7. Dessa forma, a purificação do santuário, da qual fala Daniel, só ocorreria depois que passassem os 2.300 anos. E agora a gente vai entrar um pouquinho no santuário terrestre, Vai falar um pouquinho para relembrar aquilo que a gente já estudou no canal, Se você ainda não estudou sobre o santuário, Depois de terminar aqui, você pode voltar lá ou você assistir o primeiro santuário terrestre e depois volta aqui pro vídeo, que é para você
né, encaixar melhor na sua cabeça o que a gente vai falar aqui agora. Fica a seu critério, né? Então, o santuário terrestre, já descobrimos que a profecia de Daniel, do capítulo 8, verso 14, fala de um período de 2.300 anos, depois dos quais o santuário seria purificado. Precisamos entender agora o que é o santuário e o que significa a sua purificação. Então, vamos voltar agora no Antigo Testamento, veja lá, Êxodo 25, verso 8, né? Qual foi a ordem de Deus a Moisés após a saída do Egito? Então, Deus disse que e me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles, certo? E, né, mas aí dá uma olhadinha na sua Bíblia, tem uma parte ainda mais, né? Que ele tinha que fazer de acordo com o modelo que tinha mostrado no monte, né, que Deus fala. Então, Moisés, ele recebeu a ordem de construir um santuário. Este santuário deveria ser construído conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte, em Êxodo 25, verso 40, e Hebreus 8, verso 5. Ou seja, o santuário celestial, 2 serviços básicos realizados no santuário serão descritos aqui: serviço diário e serviço anual. E no serviço diário, né, era a oferta de pelos pecados, né, do povo. Em Êxodo 29, o verso 38 até o 39, quantos cordeiros deveriam morrer todos os dias no santuário? Então, quantos? Os sacrifícios, né, da manhã e da tarde eram oferecidos diariamente. Mesmo na festa da Páscoa, Pentecoste, dia da expiação ou qualquer outra festa especial, por isso chamavam-se sacrifícios contínuos, porque era contínuo, não podia parar. Então, era feito todos os dias, que não cessam, né? Êxodo 29, o verso 42, e prefiguravam de forma especial o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, todos esses ritos, símbolos, era tudo para mostrar que Jesus um dia viria e o que ele ia fazer quando ele estivesse aqui. Então, quando ele morre na cruz, né, o santuário é chacoalhado, né, porque tem um terremoto, e aí o véu, assim que Jesus morre, né, o véu é rasgado de cima até embaixo, mostrando que ali a profecia, né, do que Jesus havia morrer estaria cumprida. Então, ali acontece o fim das cerimônias, né, como está escrito na Bíblia. Então, porque Jesus veio cumprir as cerimônias sobre ele no santuário terrestre, porque ele também ia mostrar, né, o que ele ia fazer no céu. Então, o serviço anual, né, porque tinha o serviço diário e o serviço anual. Agora a gente vai falar sobre o serviço anual, dia da expiação ou purificação do santuário, que é o que fala a profecia, né? Que está em Levíticos 16, o verso 29, então leia aí na sua Bíblia. Que outro serviço havia no santuário e quando era realizado? Então, o dia da expiação ocorria no dia 10 do 7º mês, chamado de Tisri. Acho que é assim, eu não sei pronunciar isso. Essa festa era a purificação do santuário, que acontecia apenas uma vez ao ano. Era o maior dia em Israel e envolvia uma cerimônia sofisticada. Durante o ano, o santuário era
contaminada através dos pecados que eram simbolicamente transferidos para ele através do sangue dos sacrifícios. Assim o pecado era perdoado e o pecador considerado limpo, mas os seus registros gravados, né, no santuário e o contaminavam. Por isso era necessário que ele fosse purificado, né? Porque acontecia as cerimônias todos os dias, e era 2 vezes ao dia. Então, eles, né, cortavam o animalzinho, pegavam o sangue, ficava chacoalhando lá o tempo todo para não coagular. Depois entrava lá dentro do santuário o sumo sacerdote, né? Entrava lá dentro, colocava as pontas dos dedos no sangue e aspergia na cortina, né, quando era o sacerdote, e quando era o sumo sacerdote ele fazia isso no lugar santíssimo, né, que era no altar não, na tampa, eu esqueci o nome, propiciatório. Então ele colocava ali essas gotículas de sangue para simbolizar, né, que o pecado do povo estava ali dentro registrado, né? Por isso que o sacerdote, né, quando ele vinha do serviço diário, ele aspergia na cortina, porque era simbolizando o livro, né, do céu. Então ele estava registrando ali com o sangue o pecado do que tinha acabado de confessar, né, e oferecido ali o animalzinho. Então era transferido ali para a cortina, que simbolizava, né, o livro do céu, né, que estava sendo registrado ali no céu. E aí, em Levíticos 16, o verso 3, o verso 4, o verso 14, não, o verso 11 até o 14, procedimentos preliminares, né, da cerimônia. Antes de realizar o cerimonial do dia da expiação, o que fazia o sumo sacerdote? Então aqui era a preparação do sumo sacerdote para poder fazer essa expiação, né, do pecado do povo, né, transferindo para o santuário. Então o sumo sacerdote ele tinha que fazer esse rito, né, essa cerimônia antes de fazer tudo isso. Então, antes de começar a expiação pelo povo, o sumo sacerdote devia fazer expiação por seus próprios pecados. Assim, estava limpo para ser um mediador entre Deus e o povo. Então, se o sumo sacerdote tivesse algum pecado escondido ou esquecido, sei lá, ele era fulminado, né? Porque não podia ter pecado na presença de Deus, porque era purificado com fogo, então ele seria fulminado. E os ritos de purificação. Levíticos 16, o verso 5 até o 10, que animais entravam em cena no dia da expiação ou purificação do santuário. 2 bodes eram separados no dia 10 do 7º mês, né, que era o dia da expiação. A sorte era lançada sobre ambos, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. O bode emissário em hebraico significa Azazel, que nada mais é que o anjo caído, Satanás, né, o diabo. Então esse Azazel simboliza o diabo. Mais para frente a gente vai ver isso daí na Bíblia e você vai ver que, né, tem tudo a ver. Após lançar sorte sobre os bodes, o sumo sacerdote tomava um novilho. Um novilho é um bezerro, né? Um bezerro novo. É uma vaca, um boi novo, né? Um filhote. E o matava, e um sacerdote colocava parte do sangue numa tigela, mexendo de modo a não coagular, né, o sangue. Enquanto isso, o sumo sacerdote tomava a brasa do altar onde as ofertas eram queimadas e colocava-as num incensário. Ele
também enchia as mãos de suave incenso e levava ambos para dentro do santuário. Dentro do santuário, no lugar santíssimo. Colocava o incensário no propiciatório. Colocava o incensário no propiciatório, o qual era coberto por uma nuvem, né? Que era a presença de Deus, né? Para que ele não morresse, então Deus vinha em forma de nuvem, né? Para proteger o sumo sacerdote. Para que ele não morresse, né? Em Levítico 16, o verso 13. Concluída essa parte, o sumo sacerdote saía para receber do sacerdote. Então, o sumo sacerdote saía para receber do sacerdote o novilho. Então, ele levava este sangue para o lugar santíssimo, onde o aspergia com o dedo sobre o propiciatório em direção à banda do Oriente por 7 vezes. Lembra que 7 é o número de perfeição de Deus, né? Por isso que o sábado é o 7º dia, porque é o número da perfeição, né? No caso da criação de Deus, que a criação, toda vez que Deus criou cada dia, né? Ele falou e Deus viu que era bom, né? Então, é o número de perfeição de Deus, é o número 7. Ao voltar do lugar santíssimo, o sumo sacerdote matava o bode da expiação pelo pecado do povo, tomava a entrar no santíssimo, onde aspergia o sangue do bode sobre o propiciatório, como fizera com o bode do novilho, com o sangue do novilho, Levítico 16, o verso 15. Então, depois disso, o sumo sacerdote, né, voltava ao pátio e abençoava o povo. Então, havendo acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, em Levíticos 16, o verso 20, fazia chegar o bode vivo para Azazel e o enviava ao deserto, onde morria, né? Então, o bode Azazel, ele não morre, porque ele não simboliza Cristo, mas simboliza o diabo. Por isso que o outro bode, que era o bode ao Senhor, ele morria, porque representava Jesus, porque Jesus ia morrer, né? Ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, então ele ia morrer pelo pecado do povo, né? Já o bode Azazel, ele não morre, ele fica vivo, né? Ele é deixado no deserto para morrer. E Hebreus 9, o verso 11 até o 14, e depois Apocalipse 20, do 1 até o 3, e o verso 9 e 10 também. O que simbolizavam estes animais? O bode para o Senhor, que morria no dia da expiação, é um símbolo de Cristo, que viria ao mundo para morrer pelo pecado da humanidade. Isaías 53, o verso 7, João 1, verso 29, Apocalipse 3, o verso 8. A purificação do santuário ilustrava, então, 3 fases do ministério de Cristo. Qual eram essas 3 fases? Então, era sacrifício substitutivo, né? Então, Jesus, né, nos substitui na morte eterna, né? Ele morreu a morte eterna por nós, né? A segundo, mediação sacerdotal. Então, Jesus, ele é o nosso mediador, ele é o mediador entre Deus e a humanidade. E terceiro, julgamento final. Então, Jesus é o juiz que julga o mundo, porque agora ele está no céu, agora ele é sumo sacerdote, ele é mediador, né? Ele é advogado e justo juiz. Então, ele recebeu toda a autoridade no céu, na terra e em tudo, né? Depois que ele morreu na cruz, né? Deus, o Pai, dá a ele toda a autoridade em todo o universo. Então, ele é nosso juiz.
no caso, o justo juiz, né? Então, o bode emissário ou Azazel, que é o diabo, no caso que representa o diabo, que era levado para o deserto e abandonado para ser morto, é uma representação de Satanás que após a volta de Cristo será aprisionado por 1000 anos, né? Você vai ver isso em Jeremias 4, verso 23 até o 26 e Apocalipse 20, verso 1 e 2. Depois disso será solto e destruído, Apocalipse 20, verso 7 até o 9. Uma vez que o bode emissário só entrava em cena terminada a expiação, Levítico 16, verso 20, é evidente que Satanás não participa da expiação dos pecados, mas é destruído por seus próprios pecados e pelos pecados que levou outros a cometer. Então aqui a gente fica bem mais claro que o bode Azazel, ou bode emissário, é um símbolo de Satanás, né? Que vai ser deixado no deserto, ou no caso, deixado na terra após a vinda de Jesus por 1000 anos, né? Porque as pessoas que estiverem vivas no dia da volta de Jesus e não aceitaram Jesus, eles vão morrer e não vai ter nenhum ser humano vivo aqui com o diabo, somente o diabo e os anjos caídos, né, que escolheram ficar do lado do diabo, vão ficar aqui na terra por 1000 anos, né, para pensar em tudo que eles fizeram, né? Então eles vão ficar presos aqui no deserto, porque não vai ter nada nem ninguém. E depois, né, na terceira vinda de Jesus, que é a segunda ressurreição, né? A ressurreição dos ímpios, né? Que é a ressurreição final, né? Pra morrer mesmo. Então, aí os ímpios, né? Que não aceitaram Jesus, vão ressuscitar. O diabo agora vai começar a tentar eles de novo, mas é pouquíssimo tempo, né? E aí desce fogo do céu e eles é lançado no lago de fogo que queima com enxofre. Mas se você não sabia disso, tem vídeo aí no canal, né? Dá uma olhadinha. Fala sobre a ressurreição. E também sobre o juízo tem vídeo aí no canal também, que explica melhor, né? No caso, especificamente, só fala sobre isso. E Mateus, verso 27, eu vou beber uma água aqui que a garganta tá pedindo. Mateus 27, o verso 50 e 51, e depois Lucas, o capítulo 24 e o verso 44 até o 47. Então, como Jesus cumpriu a tipologia dos animais mortos no santuário. Todos os animais do santuário constituíam o caminho da salvação pela fé. E instruíam o povo de Deus sobre o terrível caráter do pecado e apontava o meio escolhido por Deus para acabar com o pecado, ou seja, o sacrifício do Filho de Deus. Está em João 1, verso 29. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se separou. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou-se de alto a baixo, indicando o fim de todo o sistema sacrificial de animais que por milênios apontava para a morte do Filho de Deus. Então, todo esse rituais do santuário foi cumprido ali na cruz com a morte de Jesus. Por isso que hoje a gente não sacrifica mais animais, porque Jesus já cumpriu na cruz, então não é necessário mais sacrificar animais, né?
A gente se sacrifica todos os dias, porque o que Deus pede de nós é que a gente seja a oferta viva ao Senhor. Então a gente precisa, nosso eu, né? Nossa maldade que a gente tem interior seja morta todos os dias, para que Cristo vivifique em nós, né, o caráter dele, a vida dele, tudo dele em nós, né? E com o nosso egoísmo a gente não consegue isso. Agora a trajetória do santuário terrestre. Em Mateus 24, verso 1 e 2, o que aconteceu com o santuário terrestre? Então, este mesmo templo foi reformado por Herodes e passou a se chamar Templo de Herodes. Foi este que Jesus viu e fez a profecia declarada, a profética declaração: não haverá aqui pedra sobre pedra. Mateus 24, verso 1 e 2. Esta profecia de Cristo se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos por ordem de Tito, o imperador romano. Então, aqui a gente já viu que neste período de tempo, né, no ano 70 depois de Cristo, não existia mais santuário terrestre, né? Então, de que santuário falava Daniel, né? Capítulo 8, verso 14. Se a profecia foi feita nos dias de Daniel, cerca de 600 anos, né, antes de Cristo, então não pode estar falando do santuário terrestre, né? Mas a profecia apontava para uma purificação no fim do período de 2.300 anos, o que excede a história do santuário terrestre, destruído no ano 70 depois de Cristo. De fato, o santuário a ser purificado no fim das 2.300 tardes e manhãs era o santuário celestial. Hebreus 9, o verso 23 e 24, você pode confirmar isso. Assim como a purificação do santuário terrestre nos dias do Antigo Testamento representava um juízo de vindicação do povo de Deus, né? Deus está vindicando o seu povo. O mesmo acontecerá ao término da purificação do santuário celestial. O povo de Deus será vindicado e a sua lei e a lei de Deus, que fora pisada pelo chifre pequeno, será restaurada, e a igreja remanescente que estivera oculta no deserto por anos será revelada. Apocalipse 12, o verso 6 e o verso 16. Agora estamos prontos para compreender a profecia das 2.300 manhãs. Quando o santuário será purificado? Em que ano ocorreu este evento? Quais as implicações para o cristão moderno? E essas perguntas serão respondidas no próximo estudo. Então, aqui é uma introdução para a gente começar a estudar sobre a profecia das 2.300 manhãs, que é gigantesca. E essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês, né? E até o próximo.